Olá, amigos. Nossa saudação de imensa alegria e gratidão. Todos nós estávamos com saudades do querido Almeida Júnior. Faz tempo que a gente não grava. E o nosso Márcio, da Agenda Espírita Brasil, teve a inspiração de convidá-lo e me convidou para gravar com ele. Claro que a nossa honra, a nossa alegria é imensa, né? Nós vamos falar aqui com o querido Almeida Júnior sobre despertar espiritual. Então, nós vamos trazer esse amigo querido aqui. Eu quero dizer a vocês que nós faremos esse seminário em duas partes. Nós vamos ter parte 1 e parte 2. Esta que você está vendo agora é a parte 1. E nós vamos ter um outro vídeo, que vai ser a parte 2. Você vai encontrar lá no nome do vídeo, Libertação, aliás, o título do vídeo, e com parte 1 e depois a outra parte 2. Mas hoje nós estamos com a parte 1. Então é com muita alegria que trazemos aqui o nosso querido Almeida Júnior. Muito bem-vindo, meu amigo. Que satisfação. Oi, Orson. Prazer revê-lo, meu caro. Saudades também por aqui, saudades dos nossos irmãos de doutrina, as pessoas que nos são caras, que nos acompanham. Jogar uma boa conversa dentro, não jogar conversa fora, conversa dentro. Muito bem lembrado. E olha que tema interessante que o nosso Márcio sugeriu, despertar espiritual. Almeida, esta palavra despertar tem um grande significado, hein? Tem um grande significado, Orson, por isso nós resolvemos escrever sobre isso. Ela está prevista na doutrina e ela tem um significado interessante porque ela, de alguma forma, afeta a encarnação de todos nós. É possível dizer que dos cerca de 8,5 bilhões de habitantes que estão aí habitando de maneira encarnada o planeta Terra hoje, todos nós somos afetados de maneira direta ou indireta pelo despertar espiritual. Falando rapidamente assim, um avant-première, né? Ou seja, nós não viemos aqui, como Emmanuel diria, a passeio. Ninguém está aqui passeando. Agora, o despertar espiritual tem o objeto de nos lembrar disso. Nós vamos falar sobre isso. Que coisa boa, olha que assunto palpitante. Tem que conversar com o Almeida Júnior, esse amigo querido aqui, é uma satisfação. Agora, despertar, a gente lembra de acordar, de despertador, é uma palavra derivada. Agora, tem a palavra espiritual aí, não é o despertador da manhã, às 6 horas da manhã, mas é um acordar, Almeida, para as coisas, para a realidade espiritual, talvez, seja a melhor expressão. Pois é, Orson, se tem algo assim que causa bastante espécie, quando, como nós esquecemos as encarnações passadas propositadamente, com os objetivos, que nem vou perder tempo a falar, todos nós sabemos disso, mas nunca é demais, às vezes tem alguém assistindo pela primeira vez, né, Orson? Sem dúvida. Então nós temos que, a carruagem tem que andar na velocidade do cavalo mais lento. Opa! Ou seja, é verdade, os outros têm que ter paciência, assim como os outros têm que ter paciência conosco. Ou seja, então os esquecimentos, eles têm um motivo para evitar que os nossos compromissos assumidos, nem sempre bem aproveitados, ou às vezes quase nunca, considerando o nosso planeta, tem de nos orientar sobre uma nova oportunidade. A reencarnação é uma nova oportunidade, é uma nova chance. E por que não dizer também, né, Orson, ela fala de justiça, né? A justiça, ela é algo que está premente, né, no ser encarnado, né? Nós trazemos isso. Tanto faz a religião. As questões, vamos relembrar rapidamente, as questões 875 e 876, elas versam sobre isso. A 875 pergunta, por exemplo, o que é a justiça. A justiça consiste em respeitar os direitos de cada um. Aí a justiça humana se aproxima bastante disso, viu, Orson? Não é verdade? Pelo menos em boa parte das situações e dos locais. Então, respeitar o direito do próximo realmente nos ajuda a colocarmos em uma posição de servir. Mas demorou essa consciência, né, Júnior? Embora ela tenha muito a apresentar ainda, para chegar no ponto que está, demorou muito, né? Pois é, essa é a conversa boa, porque cada um de nós tem um despertador diferente. Pois é, então exatamente, como nós temos posições evolutivas diferentes, não obstante estarmos no mesmo caixote, as nossas posições têm discrepâncias, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos,
os nossos despertadores também vão soar de uma maneira diferente para cada um. E isso é importante. Tanto que a pergunta 876, já acabei falando alguma coisa sobre justiça, o Livro dos Espíritos é algo muito lógico, gente, é muito agradável o Livro dos Espíritos. Porque Kardec, não por acaso, foi colocado nessa missão e ele tem o objetivo de codificar. Ele não criou a doutrina espírita, ele codificou a doutrina espírita. Ou seja, e tem o nome de Consolador implica que nós não temos objetivo, não é uma doutrina salvacionista, de tirar e remover todas as suas penas, ou as minhas, ou de quem quer que seja. Não? Mas consolar significa lhe oferecer suporte para que tu consiga superar. É bonito. É bonito demais isso, né? Não é? Pode falar. A justiça humana, né, Júnior? A justiça humana, ela muda toda hora, ela vai se aprimorando conforme a evolução do homem. Aí, se a gente voltar para a justiça divina, ela é perfeita. Orson, a pergunta 876, ela é uma das. É algo assim que. Primor. Eu acho. Porque ela diz assim: como se pode definir o direito natural? Parece simples, né? Direito natural. O direito natural é o que está baseado na lei de Deus. Ele garante a igualdade e a liberdade para todos. Olha só que coisa. Direito natural. É possível que se imagine isso. E na 877 e 878, implica que o direito natural não é absolutamente deixar um terreno, um gramado bonito sem plantar nada. Você deixar, ele implica em você trabalhar sobre isso. Né? Então, quando nós falamos sobre isso, agora fica um pouquinho mais fácil fazer o preâmbulo necessário em relação a isso. Gente, deixa eu falar de onde eu tirei. Porque tem sempre alguém a estudar, não é isso, Orson? Sempre é importante estimular esse estudo, dar a fonte para a pessoa e conferir, para a pessoa aprofundar. Boa. Então, vamos lá. Para quem estiver aí lendo, estudando, etc., ou tiver a fim de reler, saber de onde nós tiramos isso, e obviamente ela foi formatada sobre outro aspecto, mas as fontes principais são Revista de Estudos Psicológicos, principalmente as edições de 1860, 1861, 63, 65 e 69. Então, vamos falar de novo? 60, 1861, 63, 65 e 69. Então, a Revista de Estudos Psicológicos vai trazer boa parte daquilo que nós coletamos. A Gênese, nos seus capítulos 22 e 23, que vai falar sobre a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. Alguma coisa também saiu de lá. O Céu e o Inferno nos capítulos 1, 2, 4 e 7. 1, 2, 4 e 7. Gênese, capítulo 1, Milagres e Predições. Sugiro que leiam, é muito bonito. Livro dos Espíritos, na sua segunda parte. Bom, deixa eu completar. E o que é o Espiritismo é um livro que pouca gente lê, viu, Orson? Mas é um livro bom. É um livro para quem for viajar para um outro local, for até montar um centro espírita, é um livro assim essencial. Como não é comum. O Céu e o Inferno, quais são os capítulos do Céu e Inferno? O Céu e o Inferno 1, 2, 4 e 7. 1, 2, 4 e 7. Quer que eu repita os outros? Não, eu já coloquei a Gênese, né? E vou só pôr aqui agora o que é o Espiritismo, para ficar como referência mesmo para o nosso telespectador, né? O capítulo 3º, né? O Homem Depois da Morte. Que é quando, na verdade, tudo isso é muito óbvio depois que nós estudamos, né, meus caros? Ou seja, depois da morte nós recobramos gradativamente, paulatinamente, as nossas reminiscências passadas, as nossas mazelas, nossos problemas, nossas dificuldades. Então, aí nós vamos fazendo a revisão da prova. Vamos revisar a prova, ver como é que foi, não é isso, Orson? E a Gênesis é também o capítulo 1, né? 1, principalmente Milagres e Predições. Muito bem, fica registrado, porque quem quiser buscar depois vai encontrar esse material para aprofundar o estudo. Que bom, Almeida. O Livro dos Espíritos, gente, eu coloquei a segunda parte, mas rapidamente, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E não precisa decorar isso, gente, não é até fácil de entender, não é?
Porque a primeira parte fala da criação dos mundos, da criação, do como o universo foi iniciado. Vai falar de fluidos. Até um capítulo até bem, short, bem pesado, né, Orson, para muita gente. Ele puxa bastante. A sua segunda parte, ela vai falar do mundo de verdade. O mundo de verdade, será que é esse? Não, né, gente? Vai falar do mundo dos espíritos. E a sua terceira parte, na verdade, das leis morais. Essa pega tudo. Abraça tudo. Essa mais nos interessa, né, na verdade. E a quarta parte faz uma mescla em relação a isso. Para ser bem, já que nós não vamos falar sobre a literatura do ponto de vista geral, é importante pelo menos mencionar esses landmarks, né? Essas marcas sobre a Terra. Ficou bem, deu para falar bem sobre isso, Orson? Deu para falar bem, porque nós temos uma referência aí completa para o telespectador que quer aprofundar. Você voltando o vídeo aqui, você vai ver os capítulos indicados pelo Dr. Almeida para você pesquisar e aprofundar. É muito bom, isso é muito bom. Então, Almeida, mas diante das injustiças que nós vemos, né, começa um despertamento, ou será que só a noção da justiça também ajuda a despertar? Então, Orson, agora, na verdade, aí é para... Olha só, não é difícil imaginar aonde isso vai chegar. Uma pergunta simplista que eu já escutei, certamente tu já escutasses também, e outros irmãos nossos, é o seguinte: mas se o mundo de verdade, como está lá, tu disseste agora há pouco, é o mundo espiritual, o que eu venho fazer aqui embaixo? Por que não resolve tudo para lá? Não é uma pergunta boa? Alguém podia estar aí na plateia. Muito boa pergunta. Parece ingênua. Vem fazer o que aqui? Ela parece ingênua, mas ela tem um fundamento extraordinário, né? Pois é, gente, pois é. Então, essa é uma pergunta que ela cai bem nisso, porque ela tem relação direta com aquilo que nós estaremos a falar. A primeira delas é o seguinte: é só imaginarmos no que passamos aqui e não passamos lá. E nós vamos descobrir a imensa maioria dos nossos tropeços reencarnatórios. A imensa, para não dizer quase todos. Ou seja, então vamos pensar bem. Por exemplo, no mundo espiritual tem gente que trapaceia, compra e não paga, tem gente que faz empréstimo e fica devendo. Não, não tem. Tem os mentirosos, né? Tem os mentirosos. Exato, mas o aspecto documento não existe, né? Não. Então, documentado assim não existe. Para cá, vai acontecer para cá. A segunda, por exemplo, o espírito faz sexo? Não. Também não. O espírito não faz sexo. Agora, boa parte das mazelas humanas estão ligadas, diretas ou indiretamente, ao sexo. Nem diga, é um dos grandes desafios humanos, Almeida. Desafios humanos, então, relações extraconjugais, abusos do plexo genésico ou básico. Exploração, né? Explorações de toda a natureza, desvios, filho de fora de casamento, filho espúrio, aborto que está embutido dentro disso. Nossa, nem me diga. Então, esse é um caminhão de coisas, gente. Tráfico sexual, né? Tráfico sexual, uma realidade duríssima. Isso, então nós estamos falando de outras situações que acontecem aqui, e não lá. Ou seja, então, a necessidade é passarmos por essa situação, conviver com isso. Para alguém dizer assim para nós: deixa eu ver como é que tu te vira com isso aí embaixo. Aí. Tu está precisando resolver algumas coisas. Por exemplo, espírito é bulímico, espírito é obeso, espírito tem diabetes. Bom, isso entrou na comida, Júnior. Aí é outro problema. Olha aí que coisa interessante. Não. Prazer no paladar. Prazeres terrenos, desde os sexuais até os orais, aqueles que têm a ver com o nosso índice de satisfação e egoísmo, por que não assim dizer? Ou seja, nós não controlamos, não lidamos bem com isso. Então, boa parte das dificuldades e despertadores e sofrimentos também tem relação direta com isso. Então, observem bem que um problema relacionado ao aspecto sexual, ao aspecto orgânico, uma pessoa que ficou doente fala: opa, então não podia comer tanto doce ou comer tanto, ou eu preciso fazer exercício, opa, então eu preciso ter uma vida saudável, ler um bom livro, opa. Então, é interessante manter um relacionamento monogâmico, justo, de respeito, coerente, adequado,
Sim. Tudo verdade. E todas as premissas que vocês estão enjoados de ver, tenho certeza absoluta disso. A questão é que esse segmento não fica muito claro para nós. Tanto que se nós dermos segmento para isso, Orson, vamos lá, o despertar espiritual também é um convite de Deus. Podemos enxergar assim, um convite. Coloquei até Deus, nem estou colocando as relações que isso envolve de uma maneira. Porque pode ter gente que não tem pessoas, meu caro Orson, que nem espíritas ou são, né? Então, usar um termo mais aberto às vezes atrai, né? Então, a sensação de. Esses comentários não têm natureza espírita exclusivamente, hein, gente? Podem ser colocados em um slide clínico, por exemplo. Né? Sem problema algum. Sensação de vazio, de busca de algo maior. Quem nunca sentiu isso? Questionamento sobre o propósito da vida. Estou usando vida aqui. Né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Né? É chamado axioma do ponto de vista filosófico. Né? Ou seja, é uma verdade ou um questionamento que ultrapassará gerações. Né? São questionamentos de natureza filosófica bem interessantes que ultrapassam os pensadores. O aumento da empatia, da compaixão e da intuição. Nós vamos ser empurrados em alguma situação para esse tipo de sentimento, garantidamente. A mudança da percepção do tempo, a realidade e o materialismo vão pesar significativamente. Ou seja, quanto mais o tempo passar, e o que tem de caro no mundo terreno de verdade, meu caro Orson, não é dinheiro, não são bens materiais. E se a pessoa não acreditar em nada do lado de lá do nosso corpo encarnado, ela vai entender que o que é caro mesmo é aquilo que o bilionário não compra. Que a pessoa que estiver muito bem de saúde também não compra, mas ele vai se extinguindo como uma ampulheta de evolução espiritual. Uau, que frase bonita. Que seria o tempo. O tempo passa. Quanta ilusão, né, Almeida? Quanta ilusão nos permitimos. Ano que vem eu estarei mais velho e Orson também. Não é uma notícia talvez agradável, mas ela vai acontecer. Vai, inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, a passagem do tempo, por si só, é um sentimento que deve causar alguma movimentação dentro de nós, não, Orson? Nossa, nem me diga, Almeida, porque a gente está vendo o tempo voar, a gente sente o corpo sentindo os efeitos do tempo, e daqui a pouco vamos nos defrontar com a realidade nossa mesma, real. Ela vai chegando, né, Orson? Ou seja, na verdade, algumas frases que antes as pessoas não davam bola, e que para mim eu gosto bastante, diz assim, por exemplo, comece fazendo o que é necessário, porque tu começa a achar que devia ter feito mais. É comum escutar numa mesa mediúnica isso. Depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. Essa frase é famosíssima, né? Mas ela faz um sentido enorme, porque quando lhe bate a sensação de impotência, né, você fala, bom, caramba, está passando e eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo muito pouco, ele dá uma dica. Comece, então, fazendo o que é necessário, que é possível. De repente, você estará fazendo o que achava impossível. Eu acho isso, assim, uma coisa incrível, Orson, porque ela nos remete, elas se aproximam, né, das coisas. Olha só como são as coisas. Cada qual sabe amar a seu modo, o modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Isso não é uma frase espírita, isso é de Machado de Assis, está no livro Ressurreição, 1872. Almeida, o que me chama bastante atenção nesse despertar individual e até coletivo, né? Porque também existe o despertar coletivo, né? O que me chama muita atenção é o ritmo de cada um. É tão diferente, Almeida, mas como é diferente o ritmo, a velocidade? Olha, aí tem uma frase da Joana que eu gosto demais, sabe? Porque ela diz assim, quando o despertar, a pessoa vai nos relatar, Orson, que ela conheceu o Orson numa palestra, que ela
sei lá, desencarnou um parente, que é algo comum, desencarne de entes queridos é um movimento importante, que ajuda a puxar a pessoa a raciocinar sobre o lado de lá, né? E ela vai, pela primeira vez, ela vai a um centro espírita, por exemplo. Pela primeira vez, ela conversa com alguém sobre isso. E ela vai escutar e começar a dar valor, abrir as comportas do seu navio para entrar uma água que antes só passava reto. E aí tem uma frase da Joana Orso que eu já usei um monte de vezes, ela é tão atual, que diz que a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Que Olha que coisa, coisa que fantástico. impressionante. É Porque nós impressionante. vamos usar como coincidência. Ora, coincidentemente eu encontrei com o Orson. Coincidentemente, aquele dia, uma amiga me levou numa palestra. Coincidentemente, eu peguei um livro espírita que me deram de presente e eu achei interessante. Ela sempre atribuirá a coincidência. E Joana de Ângeles nos diz que, na verdade, não é coincidência. E ela faz essa colocação assim de uma leveza, Orso, parece uma luva de seda, sabe? Em cima de um balde de cultura. Ela é a presença discreta de Deus. Discreta. Deus age, a gente age por assim, né? A gente não vê, né? Mas acontece. Mas acontece. Tanto que quando nós começamos a perceber isso, algumas coisas nos chamam a atenção. Tem uma frase que diz assim: as pessoas vão dizer assim, bom, mas se eu estou aqui embaixo e tem espírito protetor e anjo da guarda, por que ele não resolve isso para mim? Né? Eu já escutei isso. Eu também Então, já. não é assim? Então, outra frase assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência que falam em nosso íntimo. Mas, como nem sempre damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Allan Kardec. Kardec. Essa frase é de Kardec. Então, ele está dizendo, resumidamente, que tem gente que vai ser colocada próxima de nós de algum jeito, e essas pessoas serão o veículo que vão movimentar o nosso despertar espiritual. Uau! Que coisa fantástica. E as circunstâncias foram construídas, planejadas para dar certo. Esse despertar é interessante, Almeida, que pode ser através, inclusive, de um acontecimento que nós julgamos ruim. Às vezes, uma doença, um acidente, um escorregão, um atraso, alguma coisa que contrarie. Deixa até andar, então, para frente. Vou te falar, já que você colocou, já deu um empurrão assim, eu vou soltar o breque. Então, vamos lá. Causas de despertar espiritual, como o Orson disse bem. Perda de emprego. Perspectiva de vida. O que eu faço agora? Momento de sofrimento, dificuldade. Às vezes a pessoa tem família, tem seus compromissos. Como é que eu vou resolver isso? Algum nível de sofrimento vai trazer. Perda de entes queridos, como nós já comentamos. Doenças, pode ser? Muitas, muitas. Porque eu não conheço ninguém que gosta de ficar doente, Orson. Mas nós nem sempre nos desvencilhamos das amarras que nos prendem às doenças. Isso é importante. Epicuro tem uma frase nesse sentido. Tabagismo, dependência química, ambientes nocivos, às vezes dentro da família, a serem construídos, a serem programados. E aí, lembrando rapidamente, assim, a medicina tem um slide bem interessante que fala das fases do despertar espiritual, que fala para todos nós, né? Então, quando acontece uma paciente que tem câncer, por exemplo, que ela descobre um câncer, primeiro ela nega o câncer. Não é comigo. Ou por que comigo? Depois ela fica brava com isso. E depois ela fica brava com Deus. Porque o senhor não é bom? Como assim comigo? Então, pois é. E depois que isso acontece, e ela vai se conformando com isso, ela começa a negociar com Deus. Aí nós voltamos para o século XIII.
Começamos a fazer uma barganha, como se o ambiente divino fosse um balcão de negócios. Então, o senhor faz assim, eu rezo tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias. Se o senhor fizer isso, então eu vou conseguir subir uma escada de 20 degraus de joelhos, ou coisas nesse sentido. Será que isso ainda tem nos dias de hoje, Orson? Olha, tem, Almeida, a gente tem visto isso ainda. Olha, se o senhor me curar, se o senhor me atender, eu vou fazer a tarefa, vou fazer passe, eu vou toda quinta-feira no centro, por aí vai. Então, quando nós observamos isso, Orson, nós começamos a entender que o despertar espiritual ele tem uma sequência. Tem É, uma sequência bem e cada lógica. um com a sua história, cada um com a sua história própria, né? Exato. Cada um de nós precisa de um despertador diferente. Depende do estágio emocional, psíquico que você está, né? Conforme o estágio evolutivo, você. Opa, tá na cara que eu preciso mudar isso. Tá na cara. E outro fala assim: não, ele dá uma volta, mais uma volta no quarteirão, dá outra volta no quarteirão, até descobrir a entrada da casa. Tem também, não tem, Orson? Você vê os problemas conjugais, Almeida, é um gatilho de despertar tremendo, na separação, por exemplo. Pois é, exatamente. Então, Emmanuel tem uma frase sobre isso que me agrada bastante, porque não é um assunto recorrente quando nós falamos, por exemplo, sobre entendimento fraterno. Entendimento fraterno você É, pega bastante isso, sim. Então, tenta-se de tudo, faz-se o que se pode. Uniram-se certamente não por acaso. Agora, Emmanuel diz assim, mas é melhor que se separem do que se matem. Diz sim, isso. nem me Ou diga. Então, se chegaram à conclusão que não é possível, e aí cada um vai ter a sua cota de responsabilidade, sabe-se lá, nem nos cabe julgar isso, É isso, obviamente, não cabe mesmo. né? Então, mas que certamente faltou algo de um lado ou de ambos, garantidamente, garantidamente. Então, essa situação também serve para despertar, né? Ou seja, alguma coisa nós aprendemos com o outro, né, Orson? Não há forma disso acontecer de uma maneira mais suave. Aliás, até acontece, apesar de não ser tão comum. O Né? despertar não é só com sofrimento. O despertar pode ser, por exemplo, numa grande alegria, numa constatação que nos ocorre, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tem um senhor, por exemplo, que ele, depois de ganhar um bocado de dinheiro, olha aí, como nós dissemos que ele ganhou um bocado de dinheiro com o agronegócio, etc., mas ele devastou um bocado, não vou falar o nome. E ele pegou um pedaço, ou quase tudo, eu não me lembro o tamanho, e doou para uma universidade federal. Olha aí. Eu estou dando a terra para vocês, desde que ela seja usada por uma faculdade de agronomia, de uma faculdade que permita reconstruir o solo, que sirva de escola para as futuras gerações. Deu. Ele não vendeu. Não vendeu com dívida, não foi nenhuma benesse para ele economicamente. Compreende? Então, isso é um despertar espiritual. De outra forma, enxergou isso. Né? Não é comum alguém fazer isso. Né? Então, quando nós. Pode falar, Orson, desculpa. Eu ia falar o seguinte, Almeida, você como médico que atende diversidade de situações de pacientes que te procuram no consultório, você percebe também o nível de despertamento de cada paciente, né? Você tem a oportunidade de ver o que é revoltante para um, o outro aceita com resignação, outro transforma a própria vida, outro se fecha, né? É uma série de coisas, não? Aqui ele tem um senhor, eu fui até numa festa que a família fez para ele completou 85 anos. Trabalhou em banco uma vida inteira, e ele acabou se machucando, Orson. Levou um tombo e bateu o olho direito. E severamente perdeu o olho. Perdeu. Ficou com 5% de visão, 6%, coisa bem praticamente insignificante do ponto de vista clínico. E o outro olho ele foi perdendo a visão gradativamente sem saber o motivo.
Então, aí um dia conversamos, já tem alguns anos, e nós conversamos, eu falei, por que o senhor não procura um centro espírita? É mesmo? Não sei. Por quê? Porque é um jeito mais conveniente de começar devagar, né, Orson? É É, óbvio que aí tem alguma coisa, uma parte no canteiro, né? Tá muito claro para mim, né? Mas não se deve começar, a luz também cega. é Se muita você luz também ofusca, né? não é assim? Então ele começou a acompanhar, isso já deve ter aqui uns 10 anos, 12 Está anos. encarnado ainda. Está encarnado, está encarnado. E ele é bem quieto, presta atenção, um sujeito bem dedicado, a família gosta muito dele. Eu fui na festa dele, fizeram uma festa bonita, sabe? E conversando com ele assim, ele falou assim: eu já aprendi que isso aqui eu estou pagando a conta. É mesmo? Falou para mim, assim, que bom. E você está triste com isso? Isso acontece? Eu falei, não, estou não. Está tudo bem. Eu não posso deixar de ir no centro, senão eu esqueço. Olha o que ele falou. Olha que coisa curiosa, Orson. É, nem diga. Então, ou seja, então, a procura de uma religiosidade também é despertador, Orson. E o Márcio foi muito inspirado em propor um tema como este, porque a gente não para pensar nos despertadores. Pois é, o Márcio, um grande abraço para ti, viu, Márcio? Porque que bom que tu aceitasse esse tema, porque é algo que eu, em minha modesta forma de ver, ele atinge todos nós. Uns mais leves, outros de uma maneira assim, como um upper, uma luta de boxe, mas cada um de nós tem as suas necessidades, Gostei né? da boxe. Às vezes é preciso, não, Almeida? Sei lá, né? Então, às vezes é necessário. Alguns de nós, às vezes, não é sempre com carinho, né, Orson? É, Então, quando nós falamos sobre isso, isso me ajuda a pensar. Quer ver uma coisa, por exemplo? Nós já estamos quantos minutos aí? 30, nós 35? estamos com 33, ainda dá para caminhar um pouco, um bocado ainda. Dá para mim andar um pouco. Tá bom, tá bom. Para nós andarmos um pouco. De continuar, então. E eles colocam, por exemplo, também, olha, as práticas espirituais. Tá vendo? Eu não estou falando de espiritismo, gente. Eu estou falando de práticas espirituais, bem aberto mesmo, né? Meditação, falam até em yoga, orações, né? Obviamente que do ponto de vista espírita, para nós é bem óbvio. Mas isso é importante porque isso não vale só para espíritas, né, gente? Então, que a pessoa sinta-se confortável para enxergar em cada uma dessas outras opções também uma razão para entender como resolver essas coisas. Algumas experiências místicas para alguns, que para nós elas têm uma razão muito, que é um objeto muito claro. André Luiz fala muito sobre isso, sobre fenômenos mediúnicos, comportamentos, que merece uma exposição só para isso. O Orson está fazendo com o Sena uma sequência muito bonita, que merece o seu lugar bem reservado para isso, que já o possui. Contato com a natureza, Orson. Bem lembrado, Almeida, bem lembrado. Contato com natureza também é um despertar espiritual. Como eu citei um caso de alguém que doou uma área bem grande de terra, que tem a ver com natureza, Claro tem a que ver com sim. natureza. Então, livros, conversas, ensinamentos que inspiram uma nova perspectiva, uma nova oportunidade, né? Então, aí nós vamos tentar entender o seguinte, que nós vamos ser empurrados para isso. Será que eu estou no caminho certo? Quando alguma coisa acontece nesse sentido, tem uma passagem que falava, que vai dizer mais ou menos isso. Ó. Na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. A vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. É vencer, não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo Beleza. o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém te partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Que coisa, não, Almeida? Braulio Bessa. Acho bonito isso, viu, Orson? Muito bonito.
ela ajuda a entender isso, ou seja, então, às vezes nós precisamos do escuro para enxergar a direção. Ô, Almeida, e me diz uma coisa, você separou uma foto aí para mostrar para os telespectadores. Pode pôr ela? Nós, até eu estou curioso aqui com a foto que o Almeida colocou, mandou para a gente colocar nesta parte 1 do seminário Despertar Espiritual. Lembrando que nós vamos ter a parte 2, onde teremos os casos, mas vamos ver esse caso, essa foto, Almeida. O que é essa foto? Um casamento, né? Exato, é um casamento. Eu vou dizer para vocês alguns dados, vou dizer até o nome dessa pessoa. E vou arriscar dizer que vocês todos conhecem essa pessoa. Essa pessoa casou-se muito cedo, ela tem até nome, Cláudia Dias Batista de Souza. Ela é prima dos irmãos mutantes Arnaldo Batista e Sérgio Dias, gente famosa. Poxa vida! Pois é. Em 1973, ela ficou 5 anos presa por porte de LSD na Suíça. Nossa. Uma família abastada da capital, casou-se aos 14 anos e o primeiro de 5 casamentos. Nossa. Foi abusada sexualmente, é da classe alta paulistana, teve uma filha com depressão grave, que quase se matou durante 1 ano, e seu esposo morreu num acidente de avião. E ela tentou suicídio. O seu esposo trouxe a Fórmula 1 para o Brasil. Gente de família abastada, conseguiu gente muito bem relacionada, e com o dinheiro da morte do marido, que ela foi ajudar a filha acabou por se unir com uma pessoa que torrou tudo. Nossa! Não deu nada certo, sabe? Que história, Almeida, que sequência de detalhes difíceis, penosos até diria. Triste, exato. Agora preciso dizer para vocês que essa pessoa, hoje ela é considerada um ser muito iluminado para muita gente, e eu a respeito muito. Né? Ou seja, ela diz que toda a humanidade caminha um passo em direção à iluminação. Frase dela. Ela calcula-se que ela tem hoje 1 milhão de seguidores. Ela está encarnada. Está encarnada, já publicou vários livros, tem entrevista várias entrevistas na TV que vocês certamente viram. E agora vamos ver se nós conseguimos colocar aqui. Repete o nome dela para mim, por favor. Cláudia Dias Batista. Está anotando aí? Cláudia Dias Batista de Souza. É porque os telespectadores, naturalmente, vão procurar na internet dados e outros detalhes. Sim, mas eu vou ver se tu consegue já colocar aí a fotografia atual. Vou colocar no seu zap, você já pode passar. Você pode procurar por este nome, fazer pesquisa dos livros, da história, das façanhas dessa Cláudia Dias Batista de Souza. Já está disponível aí para você colocar. Então, eu vou baixar aqui a foto atual que o Almeida enviou para nós, para igualmente nós projetarmos aqui, né? Porque realmente isso é história, são os dramas humanos desenvolvidos nas ocorrências difíceis e que mostram os despertar de cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito, exatamente isso. E eu tenho uma admiração por essa. Olha que moça bonita. Então, que ela tem uma história de superação, de reconstrução muito bonita, porque quando eu aprendi sobre isso um dia dirigindo o carro, nasceu a palestra. É mesmo? Nasceu a palestra, exato. Eu estava indo a São Paulo, eu vou bastante para lá, e vou dizer para ti que eu fui pesquisar sobre isso, etc., para ver a veracidade de tudo isso, e fiquei impressionado com a história dela. Então, ela está com quantos anos hoje? Eu acho... essa é a pessoa, gente. Essa vocês conhecem. A Monja Coen. Não é nem espírita. Compreende? Sim. Agora eu perguntaria para todos, faz diferença? Nenhuma. Por isso até escolhemos um nome de alguém que nem é da nossa religião, não tem problema algum com isso. Aliás, eu tenho uma admiração por ela incrível. Incrível.
Conhecendo a história dela, a história de reconstrução, como ela. Na verdade, o Espiritismo, vamos usar uma frase. Sempre que eu falo sobre isso, as pessoas, alguns assustam-se, né? E nós temos uma noção de achar que as pessoas são santificadas de uma maneira ou de outra. O Espiritismo não é só para quem é bom, o Espiritismo é para quem é ruim também. Inclusive nós. Olha que coisa boa que o Almeida falou. O Espiritismo é para quem é ruim também, né? Nós, inclusive, não estou dizendo que é nós. Então, aliás, talvez principalmente para nós. Almeida, nós estamos num beco sem saída. Não acha, meu caro? Então, isso onde o despertar espiritual dessa senhora maravilhosa, quantidade de despertadores necessários para ela se tornar o ser que ela é hoje. Muita gente baseia-se na experiência e nos ensinamentos dela para poder administrar bem sua vida, ué. Não está bom isso? Está ótimo. Então, o despertar espiritual, meus caros, ele é feito disso mesmo. Na maior parte das vezes, ele é feito de sofrimento. Então, isso não deve ser motivo de uma angústia absurda ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Ele deve ser, sim, um motivo em relação aos nossos posicionamentos, às nossas posturas, mas nós não temos esse hábito, né, Orson? Nós temos aí, tem uma frase que me agrada bastante, olha, não deu certo o casamento, porque ele é insuportável, ou ela não é possível conviver com ela, porque esse mundo está muito esquisito mesmo. Tem uma frase, Orson, que diz assim, o mau artesão culpa a sua própria ferramenta. Vamos devagar. Hoje você está dando umas frases aí que porque culpa a ferramenta, mas não pensa nele que está usando a ferramenta, né? E olha, isso cabe para tudo, hein? Isso cabe para tudo. Vamos lá. Qual é a ferramenta do espírito encarnado que quer evoluir? É o próximo. Essa que é a sua ferramenta. Próximo é sua esposa, seu marido, seu filho, seu vizinho, pessoa que está andando no trânsito, dá uma buzinada para você. Seu patrão. Essa pessoa. Então, nós não temos um mau artesão, porque eles são os nossos instrumentos. Nós temos que administrar essas situações negativas. Porque nós também não somos lá grandes coisas, vamos ser bem honestos. Temos um calhamaço de defeitos. Eu costumo dizer, viu, Almeida, de público, inclusive, que nenhum de nós é flor que se cheire. Não é nada, não somos mesmo, tem a menor, mas zero preocupações em admitir isso. Ou seja, aliás, é exatamente esse tipo de situação, Orson, que me leva a ser uma pessoa mais consciente da vida, sabe? Sócrates é uma pessoa que eu admiro muito, estou usando o termo pessoa, desculpa, que para mim encarnado ou desencarnado é a mesma coisa mesmo. É a mesma coisa, o espírito é pessoa também. Uso pessoa. Exato, eu uso esse termo assim, porque quando ele diz só sei que nada sei, ele está corretíssimo. Né? Corretíssimo. Talvez seja esse o aprendizado mais difícil, manter um movimento permanente, a renovação constante, a vida vivida como caminho de mudança. Talvez seja Olha, que isso. extraordinária essa abordagem do nosso Almeida aqui na parte 1 da nossa conversa. Olha, conversa que vai continuar. Você vai achar aí no canal de YouTube da Janda Espírita Brasil, Despertar Espiritual, parte 1, que é esta que nós estamos apresentando agora. Mas você procura que teremos também a parte 2, que será apresentada com o mesmo título, Despertar Espiritual, parte 1, parte 2. Então, não perca a oportunidade de valer-se dessas considerações valiosas aí, Despertar Espiritual, parte 1 e parte 2. Nós estamos aqui por encerrar a parte 1, mas você aguarde, você que viu agora, dentro de algum tempo mínimo, a agenda disponibiliza a parte 2 e em breves dias as duas partes estarão disponíveis para você ver e compartilhar. E o Almeida disse que na parte 2 vai destinar, depois que fizermos essa introdução teórica, a contar alguns casos, e a gente gosta de ouvir os casos
do Almeida Júnior. Almeida. Pois é. Muito bom, pessoal. Até daqui a pouco. Outro horário. Então, nós vamos encerrar essa parte aqui e estaremos aí na parte 2 já já. Um grande abraço para você. Até já.